E hoje nós vamos falar sobre restauração de relacionamentos. Amém? Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 10. Amém? Marcos 7, 10. Para ser feliz, você precisa compreender que a construção ou reconstrução de seus relacionamentos com seus pais e familiares é a chave para a sua segurança interior e para uma carreira de sucesso. Amém? Vamos ler então? Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Corbã significa uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. O que acontece, queridos? Jesus trouxe para os seus discípulos, para o povo, para a multidão, um princípio muito importante, que se encarrega de proporcionar para nós um futuro proveitoso. Amém? Quantos creem nisso? Esse princípio, ele vem da lei de Moisés, é um dos mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor te dá. Amém? O apóstolo Paulo, ele também detalha este mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra, né? O apóstolo Paulo, ele coloca de forma mais clara, mais explícita, que os filhos precisam honrar os pais, né? Que os filhos precisam ter ali diante dos seus pais um código de honra, né? Por quê? Porque isso vai fazer bem para eles, isso vai abrir para a vida deles, querido, posteridade. Vai abrir para a vida deles uma longevidade. Você vai viver mais quando você honrar o teu pai e a tua mãe. E para honrar o pai e mãe, não existe condição. Olha que interessante, queridos. Aqui não depende se seu pai foi bom, se seu pai foi mal, se tua mãe foi boa, se teu pai foi ruim. Se o seu pai te bateu, se o seu pai deixou de bater, se o teu pai ou tua mãe errou ou acertou com você. É um princípio. E o princípio diz para você honrar o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam bons, sejam longos nesta terra. Então aqui a gente vê um versículo que foi citado por Moisés a primeira vez, foi replicado por Jesus e pelo apóstolo Paulo, colocado ali
como um código para a vida. Quer viver bem? Quer ter uma vida longa? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Mas vamos entender o que significa a palavra honra. A palavra honra vem da palavra kabad, que significa dar peso e glorificar, ou também fazer rico. Ou seja, Moisés compreendeu que quando você recompensa seus pais, dando-lhes peso ou glória em seu coração através de ouvir seus conselhos ou de receber suas presenças com reverência, você tem um crédito com a vida. Sabe, queridos, o que acontece? Muitas pessoas, né, tem aquela retenção, né, de dor, de amargura, pelo que os pais fizeram ou deixaram de fazer. E isso é fato, queridos. Nem todo mundo teve uma vida boa com os pais. Pessoas falham mesmo imbuídas de boas intenções, de melhores intenções. Quem já ouviu aquela pessoa falar assim: eu fiz isso porque eu achava que era o melhor para você? Quem que já teve isso? A gente ouve isso, né? Uma vez conversando com a minha mãe falou assim: minha mãe dava eu sou da época da cinta. Eu fui uma criança muito doente na infância. Eu fui atropelada. Eu já contei um pouco da minha história aqui, né? Quando tive aquela estomatite, né? Sabe o sapinho? Eu tive sapão. Quase que eu morri. O médico mandou morrer em casa. Deus foi bondoso. No 5º dia que era para eu morrer, eu vivi. Cheio de ferida na boca, no estômago, né? Eu tinha, eu acho que era 5 anos. Com 6 anos sofri um acidente, fui atropelada por um ônibus. Quem que sabia disso? Pastora de vocês já foi parar debaixo da roda de um ônibus, né? E até os 12 anos eu fazia tratamento, porque eu tive um traumatismo, né, craniano, e eu tive que fazer tratamento. Por isso que eu sou ousada. Antigamente eu falava, por isso que eu sou doida. Hoje em dia eu falo, eu sou ousada. Né? E eu fazia tratamento, então eu tinha que fazer aqueles eletroencefalogramas. Eu fiz a minha infância inteira, aqueles exames, tomava remédio. Com 12 anos, eu era hiper, super, mega peralta. Eu era uma criança, né, na infância, bem peralta. Por quê? Porque criança precisa de limite, sim ou não? Mas aquela criança que você fala assim, não pode bater, não pode corrigir, porque é dodói. Aí você aproveita, né? Gente, eu era arteira até os 12. Cheguei aos 12, o médico olhou para minha mãe e falou: eu vou liberar ela do remédio. Aí minha mãe falou assim: ela é tão nervosa, é tão irritada, doutor. Mas ela hoje é uma criança normal. Eu lembro até hoje, gente. Eu estava lá, na consulta. Aí o médico olhou para minha mãe e falou: ela é uma criança normal. Aí a minha mãe olhou, porque assim, os irmãos dela, gente, eu sou da época que não tinha essa coisa de que lei da palmada, essas coisas não tinha não, gente, né? E a minha mãe falou assim: eu posso de vez em quando dar umas... Aí o médico falou assim: ela é normal. Gente, pensa na surra tardia. A minha mãe era daquelas que enfiava a gente embaixo das pernas. Tadinha, se ela ouvir a palavra, ela vai me querer dar uma sova, ainda hoje. Enfiava a gente ali no meio das pernas, prendia assim. Gente, e dava umas doideiras nela, que ela pegava a cinta. Sabe aquela coisa que eu ficava cega? Ficava mesmo, ficava fazendo assim,
Quando a gente sabia que ia apanhar, a gente ainda conseguia se preparar, que a gente ia para debaixo da coberta e ficava todo mundo enrolado lá. Tipo assim, a doida tá vindo, né? E a gente apanhava assim, que era uma festa. Ia com aquelas marcas de cinta. E é tão engraçado que a gente era da época, quantas que você ganhou? E a gente ficava contando as marcas ali. Quem que já passou por isso? Ou foi só eu, gente? Ó, infância feliz! Isso é tão engraçado, gente. Às vezes eu sento com a minha mãe e a gente fala assim: mãe, tu era doida. Eu estava contando esses dias que com 15 anos chegou uma tropa de amigos. E em casa, minha mãe e meu pai tinham ido para a igreja. E eu estava na fase do pé na igreja, pé no mundo, né? Crente Raimundo, né? E aí, perdão aos Raimundos, gente. É só um termo. E aí, eu saí, subi na moto de um amigo. E fomos, né? Nossa, me senti assim, a rainha da motoca, né? Porque era a gente na frente e um bando de motoqueiro atrás. Fomos tomar sorvete. Aí voltamos. Quando o menino me deixou em casa, eu morava numa casa que tinha um portão assim, que era onde meu pai botava o carro, e tinha um portãozinho que era onde a gente entrava, que sempre ficava a luz acesa. Aquele dia a luz estava apagada. Aí eu cheguei, desci da moto, sabe aquela coisa? Ai, tchau. E os outros amigos tudo de longe. Eu fiquei ali no portão, né, ali conversando. De repente a luz acende. Eu olhei para trás, minha mãe estava lá, escondida, bichinha. Eu olhei para o meu amigo e falei: vaza, né? Corre. Gente, a bichinha saiu com a cinta. Ela deu no meu amigo. Sabe que ficava assim, era amigo, tá, gente? Ó, brum. Claro que tinha outras intenções na época, mas tudo bem. Ele fazia assim, brum, e brum. Sabe quando a moto não liga? Eu não sei como que funciona isso, né? E a mãe não faz isso, pá. E fica aí que você também vai ganhar. E tom. Ela fala que não lembra. Mas você sabe que está no trauma? Ela saiu carregando aqui, o rapaz saiu carregando a moto e os meninos tudo rindo. E eu fiquei para levar a Corsa. Gente, mas ela deu. Eu não criei filha para viver sentada na moto dos homens. E tum. Quando eu falo para os outros que eu casei virgem por causa da minha mãe, ninguém acredita. Porque ela era desse jeito. E é tão interessante que a gente passa por esses lugares, né? Mas quando você chega nessa fase adulta, você olha para trás e você fala assim: gente, sobrevivi. Adorando. A gente está curado. A gente está limpo. Mas o que eu quero colocar para vocês? O que você tem carregado, né? O que você tem retido dentro de você de dor, de mágoa, em relação aos seus pais, em relação àqueles que têm aí uma representatividade paterna, materna sobre a tua vida. Por que isso, pastora? Porque, queridos, aquilo que a gente retém nos aprisiona. Sim ou não? Tudo que você retém. Sabe por que chama prisão de ventre? Né? É uma prisão. E por que está aprisionado?
aprisionando? Porque emocionalmente tem lugares dentro de você que não estão organizados, que não estão resolvidos. Quem que já ouviu a expressão enfesado? Né? O que é enfesado? Vem do quê? De fezes. É verdade. A palavra enfesado, queridos, existe uma doença hoje que durante muito tempo a ciência não olhou para esse lugar, tá? Mas existe uma doença, né, que é intestinal, né? Que é uma doença intestinal, que é a síndrome do intestino irritado. O que é síndrome do intestino irritado? Tá? É um intestino que não funciona adequadamente. Então, aquilo que você vai retendo, queridos, adoece a tua vida, né? Você vai guardando aquilo que deveria sair, entende? Por isso que enfesa, guarda, retém, não pode reter, porque tudo que você retém, queridos, emocionalmente, fisiologicamente, de alguma maneira vai tentar sair. Daí nascem as doenças psicossomáticas. Amém? E um dos lugares que mais aprisiona as nossas vidas, exatamente, está nos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, com os nossos pais, né? Eu tenho mágoa do meu pai porque meu pai me batia. Eu tenho mágoa da minha mãe porque a minha mãe me batia. Eu tenho mágoa do meu pai porque o meu pai bebia, chegava em casa, quebrava tudo. Sabe, queridos, eu não quero dizer para você que você não tem razões, que nós não temos razões dentro de nós em relação às coisas que nós vivemos. Mas o que eu quero dizer para você e para mim também é que nós temos o direito de nos libertar das mazelas que nos prendem. E para nos libertar das mazelas que nos prendem, a gente precisa olhar para a palavra, olhar para os princípios. Eu me lembro que eu tinha um relacionamento com meu pai, um relacionamento que aos meus olhos era bom. Mas a gente tinha altas crises, a gente discutia muito. E eu acabava perdendo um pouco a paciência com meu pai. Eu falava, pai, o senhor é assim, o senhor é assado, que não sei o que, papapá. E filho de pastor, às vezes a gente entra nos conflitos. Pai, pastor, pai, aquela coisa toda, né? E eu acho que filho de qualquer coisa, filho de pedreiro, né? Eu falo pastor porque é a minha experiência, né? Mas quando eu casei, que eu fui para Minas Gerais, eu estou contando aqui minha experiência, gente, para vocês poderem entender aqui alguns lugares, e é o que o Espírito Santo está trazendo para mim aqui. Quando eu casei, eu fui para Minas, e ali em Minas Gerais, pela primeira vez na minha vida, eu tinha um pastor diferente, que não era o meu pai. E durante muito tempo, eu sofria, eu chorava. Por quê? Porque eu lembrava de todo o tempo. Eu fiquei com os meus pais até os 26 anos, trabalhando, ajudando eles na igreja, servindo ao lado dos meus pais. Depois de algum tempo, quando eu me converti de verdade, sempre estive servindo. Mas tem aquele momento que você, né, toma uma atitude. E eu comecei a lembrar das coisas que eu não fiz, das coisas que eu deixei de fazer. E um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e eu precisava falar com meu pai. Mas estava a 700 quilômetros de distância. Não é igual hoje que tinha internet. Ai, pai, não. Fui num orelhão, falei para o Alex, me leva. Não tinha nem telefone em casa. Me leva lá no orelhão, preciso ligar para o meu pai. E eu liguei. E eu falei, pai, eu quero te pedir perdão. Eu não te honrei.
Eu não te honrei como membra. Eu não te honrei como filha. Ele, ó, minha filha, você foi maravilhosa. Não, pai, eu não fui. Eu errei. Eu te xinguei. E eu chorava no telefone. Filha, o que está acontecendo? Está tudo bem com você e com o Alex? Não, pai, está tudo bem comigo e com o Alex. É eu que não estou bem. Porque eu sei, pai, que eu te magoei, que eu te feri. Porque, queridos, eu tive um entendimento do que é esse princípio. O que é honrar. O que é você dar peso. O que é você dar glória. O que é o teu pai olhar para você, a tua mãe olhar para você e falar assim: olha, eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha. Eu posso não ter sido um bom pai, mas ele se deu bem na vida. Ele se tornou alguém muito bom na vida dele. E naquele momento era tudo o que eu gostaria que meu pai entendesse. Que a partir daquele dia, tudo o que eu fosse fazer, eu ia fazer para ele ser honrado. E a minha mãe também. É tanto que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de repartir problema com os meus pais. Às vezes a minha mãe fala assim: filha, por que você não me falou? A mãe não queria pesar, não queria levar esse peso para a senhora. Mas eu tenho que orar por vocês, sabe? Porque eu tenho no meu coração que eu não posso levar problema. Eu tenho que levar bênção, eu tenho que levar alegria, eu tenho que levar motivos para ela ficar feliz comigo. Mas eu tive a graça e a alegria de nascer num lar cristão. E eu sei que muitos de vocês não tiveram essa alegria. Embora, né, estava lá, né, Dona Araci lá e a cinta, feliz. E ainda tinha uma cinta assim na parede. Eu não sei por que ela colocava na parede. Acho que era para a gente olhar, né? Para ficar mais fácil, né? Sabe, queridos, eu sei que muitos não tiveram, mas eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que embora o teu pai e a tua mãe possam não ter sido os melhores pais, você não precisa ser o pior filho. Você não precisa viver uma vida presa. Você não precisa viver uma vida amaldiçoada, porque você não recebeu a bênção de ter um pai e uma mãe, sabe, bom para com a tua vida. Liberar o perdão nos faz livres. Perdoar nos faz livres. Eu vejo muitos filhos, por conta da dor, da mágoa, da amargura, da prisão em relação à história, ao passado que viveu de dor com o pai, com a mãe, tendo uma vida ruim, tendo uma vida de dores emocionais, físicas, financeiras. Não conseguem romper na vida, não conseguem avançar, não conseguem ter um futuro, não conseguem ter sucesso, ou às vezes até tem recursos, mas não tem felicidade no amor, não tem felicidade na família. Pastor Alex, vocês conhecem bem a história do pastor Alex, né? Teve uma história, a família toda dividida, divórcios. Mas uma coisa tão tremenda Deus fez quando meu sogro se converteu. Eu me lembro que meu sogro foi nos visitar. A gente tinha pouco, acho que 1 ano de casado, 1 ano e pouco de casado. E eu me lembro que a gente almoçou. Eu nunca durmo à tarde. Eu falei para o Alex: Alex, eu vou ali no quarto, já volto. E eu não voltei mais, eu deitei na cama, me deu um sono e eu dormi. E eu acordei
Eu acho que eu dormi das 2 às 5 horas da tarde. Quando eu acordei, estava ele e meu sogro orando. Aí eu entrei no quarto e deixei. Passou, meu sogro foi embora e ele veio me contar. Meu pai sentou comigo e nós resolvemos as nossas questões. Nós resolvemos. A gente conversou, eu pedi perdão, ele pediu perdão, nós oramos. Quando meu sogro faleceu, Quando meu sogro faleceu, Deus levou o pastor Alex para Brasília. Quem fez o sepultamento do meu sogro foi o pastor Alex. Quem pregou no sepultamento foi o pastor Alex. Quem confortou os irmãos foi o pastor Alex. Quem confortou a mãe foi o pastor Alex. Meu sogro tinha um pastor, mas o pastor não foi. Mas estava ali um filho com o coração sarado, restaurado. Sabe, queridos, talvez você não tenha mais o seu pai, não tenha mais a sua mãe, ou talvez não teve o teu pai, a tua mãe na sua vida, presente. Mas talvez ele está presente e preso na tua história. Pela dor, pela mágoa. E hoje, eu quero dizer para você que pessoas falham, mas a soberania do nosso Pai Celestial vai além das falhas humanas. Amém? Sabedoria de Deus e a soberania de Deus e o amor de Deus, quando entra na nossa vida, querido, Ele vem e cura, Ele vem e sara. Deus não quer que você ande na tua vida, na tua história, preso ao passado. Sabe por quê? Porque quem foi ferido vai ferir. Hoje já tem aí 3 meses que a gente está fazendo faculdade. E tem um menino que ele começou a me odiar de graça. Então tudo que ele pode fazer para contar para mim que ele me odeia, ele faz em sala de aula. E eu não conheço a história dele, porque no dia que teve a apresentação eu acabei não ouvindo. Não lembro se eu entrei atrasada na aula, não sei, eu sei que eu não ouvi. A Ju depois me contou, nossa, tem um menino na sala. Só que ela confundiu as pessoas, então para mim não era ele, era o outro. E hoje aconteceu uma situação, ele me xingou. Aí a professora se posicionou, sobre respeito, aquela coisa toda. Depois alguns amigos, a Ju também falou ali no chat, tudo. Terminou a aula, eu fiquei ali pensando. Eu falei assim, puxa vida, eu podia fazer alguma coisa. Aí eu falei, deixar. Daqui a pouco um amigo, que eu nunca tinha falado, é pastor, ligou, mandou uma mensagem para mim, falando, você foi massacrada. Eu tenho visto que você tem sido massacrada nas aulas, porque você se posiciona. E ele falou assim, eu fico calado, eu sou pastor, eu tenho que falar. Eu não consegui ainda falar. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui. Eu e o outro pastor. Aí daqui a pouco o outro pastor mandou uma mensagem para mim. E ele falou assim, pastora Deise, você conhece a história da serpente e do vagalume? E aí ele pegou e passou a contar essa história. E ele falou assim, a serpente se incomodava com a luz do vagalume. E por isso ela achou que ela comendo o vagalume, ela podia apagar a luz dele. E ele falou assim, é exatamente isso que você tem luz. E ele falou algumas coisas ali para mim. E eu conversei com ele um pouquinho, agradeci tudo. Eu terminei. E eu lembrei de Jesus, do amor de Jesus. E eu lembrei de uma fala do meu amigo. Ele falou assim, olha, quem fere é porque foi ferido. E eu falei assim, puxa vida, é verdade. E eu tomei um posicionamento.
mandei uma mensagem para esse rapaz, falando para ele assim: olha, aquilo que você fez hoje em sala de aula não foi legal. Eu mandei até uma mensagem lá falando que eu não aceito mais esse tipo de atitude. Só que eu estava aqui pensando, e eu comecei a pensar: por que você me odeia tanto? O que eu fiz para você me odiar tanto? Eu nunca, que eu me lembre, eu nunca fiz nada contra você. Você me odeia de graça? Por que as pessoas odeiam as outras? Eu falei: mas eu estou aqui para dizer para você que se por atitude ou por alguma coisa que eu tenha falado, eu possa ter ferido você, possa ter machucado você, eu quero te pedir perdão. Eu falei: sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou a dar outra face. Então eu estou aqui para dar outra face. Me perdoa se eu fiz alguma coisa. Eu falei: gostaria muito de ter você no meu ciclo de amigos e poder ser útil para a tua vida de alguma forma, porque é isso que os amigos fazem. Eu falei assim: então eu decidi vir aqui e deixar essa mensagem. Eu falei outras coisas ali. E sabe quando você lança semente e você fica: bom, não, eu já tenho, né? Já ganhei hoje já me xingou hoje na sala de aula, outro dia me xingou, outro dia falou não sei o quê. Eu falei: bom, daqui a pouco ele falou assim: me desculpa, o que eu fiz hoje não foi legal, você me desculpa. Aí eu respondi para ele assim: fique em paz, está desculpado, vamos começar de novo? Falei: olha, é muito prazer, meu nome é Deise, nós vamos ser colega de sala por 5 anos, e eu estou aqui para dizer: se você precisar de mim, estou aqui para te servir, para te ajudar no que for preciso. Sabe, queridos, eu não sei, é engraçado, né? Eu penso que a gente só consegue pregar para o outro se a gente pregar primeiro para nós. A gente só consegue, né, sabe, pregar o Evangelho de Cristo se a gente viver o Evangelho de Cristo. Como que você pode dizer para alguém que Deus ama se você tem ódio? Como que você pode dizer que você, sabe, ama o teu irmão, né? Que você ama a Deus, mas odeia o teu irmão? Vou dizer que eu estava criando um ranço, menino. Mas de repente deu um estalo. Quem fere é porque foi ferido. Sabe por que as pessoas estão ferindo umas às outras? Porque dentro de si elas estão feridas, estão amarguradas, estão guardando ódio, ódio do pai, ódio da mãe, do irmão. Porque a vida foi tão injusta que eu não consigo romper. Então eu carrego a minha história. Mas onde fica o eis que tudo se fez novo? Onde fica o eis que tudo se fez novo? As coisas velhas ficaram para trás. Para as coisas velhas ficar para trás, queridos, você precisa cortar o cordão, quebrar os grilhões que te prendem com o velho. E não tem como a gente viver esse lugar sem o perdão. Amém? Os filhos devem viver sobre o código de honra com seus pais pelo simples motivo deles terem lhes dado o maior dom de todos, que é a vida. Você só está aqui porque os seus pais, porque 23 cromossomos femininos e 23 cromossomos masculinos se uniram numa junção bem interessante, e logo você e eu fomos gerados.
Talvez o maior benefício e o maior compromisso com Deus que os seus pais tiveram foi fazer você. Foi trazer você para a terra. Deus falou assim: olha, eu vou unir vocês só por uma noite. Porque eu preciso desta pessoa na terra. Eu tenho um grande plano, um grande projeto com a vida dela na terra. Eu sei que você vai abandonar, porque você não dá conta de ser pai, você não dá conta de ser mãe, mas ele vai ser a expressão da minha glória na terra. E ele vai te honrar. E o teu nome vai ser glorificado pela vida dele, só pelo fato de você ter sido os 23 cromossomos masculinos, os 23 cromossomos femininos, para poder unir aí e trazer esta vida na terra. Vamos ficar em pé? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Bons pais dão a seus filhos raízes e asas. Raízes para que eles saibam onde está seu lar. E asas para que eles possam exercitar o que lhes foi ensinado. Talvez você não teve os seus pais para fazer isso. Mas vocês têm aqui líderes, pastores. Vocês têm Jesus para te ensinar a viver uma vida com propósito. E Jesus nos ensina que a maior cura, a terapia para a nossa dor está no amor. E Ele quer amar você hoje, quebrando as algemas de dor que te prendem ao passado.